As três faces do pai, da mudez estrutural à crise da masculinidade contemporânea. Olá. Bem, a nossa análise de hoje mergulha num tema que, atravessa praticamente todas as famílias: a figura do pai. Um tema universal, né? Exato. E a proposta, a partir do material que a gente recebeu, é olhar para essa figura não como algo fixo, sabe? Mas como algo que se transformou e muito ao longo do tempo. Uhum. A ideia é explorar o que as fontes chamam de três grandes posições, ou faces paternas que a gente vê por aí hoje, marcando gerações diferentes. E para fazer isso, o legal é o cruzamento de olhares, né? Sim, a gente vai cruzar a psicanálise, que ajuda a entender a função simbólica do pai, com a neurociência, que mostra como o cérebro reage aos ambientes de cada época. Exato. E essa abordagem é fascinante porque tira a gente daquele lugar comum do antigamente era melhor, ou hoje tá tudo perdido. Sim, foge do clichê. Das sociais, até a economia de cada período, literalmente, esculpiram diferentes tipos de cérebro. E, por consequência, diferentes formas de ser pai. Isso. Não é sobre julgar, é sobre entender o processo. Cada geração de pais fez o que pôde com as ferramentas emocionais e, neurais que desenvolveu no seu tempo. Perfeito. Então, vamos começar por essa figura que parece tão distante, mas que é a base de tudo. O pai da primeira geração que o texto analisa. Certo. A fonte usa uma expressão muito forte para descrevê-los. O pai da mudez estrutural. A gente está falando dos nossos avós, talvez bisavós, homens hoje com mais de 80 anos. Uhum. O que exatamente essa mudez estrutural quer dizer? Não é só que eles eram quietos, é algo mais profundo, certo? Muito mais profundo. Essa mudez não era uma escolha pessoal, Era tipo um projeto cultural. Como assim? Pensa no ambiente em que esses homens cresceram. Um Brasil de pós-guerra, saindo do campo para cidades, muita escassez. O trabalho era brutalmente físico e a sobrevivência era a prioridade número 1. Tá. Nesse cenário, o cérebro é treinado para uma coisa: eficiência e proteção. A vulnerabilidade era literalmente um risco de vida. Entendi. Expressar medo, tristeza ou até um afeto mais explícito era visto como uma falha no sistema. Uma fraqueza que poderia colocar tudo a perder. Exatamente. Então, em termos neurais, o que acontece? Imagina que o nosso cérebro tem duas cidades muito importantes. A cidade da emoção, onde a gente sente tudo. Certo. E a cidade da linguagem, onde a gente dá nome e expressa o que sente. Ok. Num ambiente que reprime sistematicamente a expressão, a estrada que conecta essas duas cidades é pouco usada. Ela fica, mal conservada. A conexão existe, mas é precária. Isso. As emoções estão lá, borbulhando. Mas o tráfego de informações entre sentir e falar fica lento, difícil. A pessoa sente, mas não tem o repertório, o hábito, nem o circuito neural treinado para transformar aquilo em palavras. Isso é o que, na psicanálise, a gente chamaria de dificuldade de simbolização emocional. Perfeito. O silêncio deles não era, na maioria das vezes, falta de amor. Era uma impossibilidade mesmo. A única linguagem de afeto que eles aprenderam, que foi validada pela cultura, era do sacrifício. Pois é. O eu te amo se traduzia em eu trabalho 14 horas por dia para que não falte nada em casa. Cuidar era sinônimo de prover. Essa mudez era uma espécie de armadura emocional. Uma armadura que tem um custo altíssimo, porque reprimir emoções consome uma energia metabólica gigantesca. Gera estresse crônico. Muito. E afeta o corpo todo. E o mais trágico é que essa armadura que deveria proteger, na verdade isola. Cria uma solidão imensa dentro da própria família. Mas é importante dizer que essa armadura não era igual para todo mundo, né? O material que a gente analisou faz uma ressalva fundamental sobre os pais precursores,
Quem são eles? Essa é a parte que mostra como a história não é um bloco de concreto. Sim. Mesmo dentro dessa geração tão rígida, existiram homens que, por razões muito particulares, talvez por terem tido uma mãe mais afetuosa, um professor que os marcou, sabe? Alguma experiência de vida que quebrou a casca. Eles conseguiram furar esse bloqueio. Exato. Foram homens que, no meio daquele deserto afetivo, conseguiram dar um abraço, fazer um elogio, sentar ao lado do filho em silêncio, mas um silêncio de presença, não de ausência. E o impacto simbólico disso é gigantesco. Cada gesto desses era uma pequena revolução. Com certeza. Eles abriram uma fenda no modelo de pai monolítico e silencioso. Eles mostraram para os seus filhos que era possível ser homem e pai de outro jeito. Eles não demoliram o muro. Não, mas fizeram os primeiros buracos por onde a luz pôde entrar. E é por esses buracos que a geração seguinte vai tentar passar. E isso demonstra a beleza da plasticidade cerebral. Mesmo num contexto tão adverso, o cérebro encontra rotas de fuga, cria novas conexões. Ah, que interessante! Esses precursores não só mudaram a própria história, como prepararam o terreno neural e afetivo para os filhos. Eles plantaram a semente da mudança. Se esses precursores abriram essa fenda, o que aconteceu com a geração que veio logo depois? A que passou por ela? A geração seguinte... O texto os chama de o pai da transição e da reparação. São os homens que hoje estão aí na faixa dos 50 aos 75 anos. Nossos pais, para muitos de nós. Sim. Por que reparação? O que eles estavam tentando consertar? Eles estavam tentando consertar o silêncio. Essa é a geração que cresceu ouvindo pai calado, mas que entrou na vida adulta num mundo que começou a gritar por diálogo. O mundo mudou muito rápido, né? Muito. A psicologia se popularizou, as mulheres conquistaram novos espaços e passaram a exigir um parceiro que conversasse, que participasse. O homem forte e calado começou a parecer não forte, mas disfuncional. Eles ficaram espremidos entre dois mundos. O modelo que receberam em casa já não servia para a vida que eles tinham que viver. Isso gerou uma tensão brutal. Uma tensão que se reflete no cérebro. Se a geração anterior tinha uma estrada precária entre emoção e linguagem, essa geração foi obrigada a pavimentar essas estradas. E rápido. Na marra. Exato. Tiveram que aprender um novo vocabulário emocional, novas formas de demonstrar afeto. O cérebro deles foi submetido a um intenso programa de reciclagem, digamos assim. Novas experiências e demandas sociais forçaram o fortalecimento de conexões neurais que integravam o cuidado afetivo com a função de provedor, coisas que antes eram vistas como totalmente separadas. O material os descreve como uma ponte simbólica. E eu acho essa imagem perfeita. É ótima. Eles são a ponte entre o pai armadura e o pai que se busca hoje. Muitos viveram o que a gente pode chamar de pai ausente presente. O que seria isso? É aquele cara que continuava com a jornada de trabalho insana do pai dele, chegava em casa exausto, Certo. mas em vez de se trancar no seu mundo, fazia um esforço consciente para estar ali. Tentava ajudar no dever de casa, perguntava como foi o dia, mesmo sem saber direito como fazer isso. E esse esforço tem um custo neurobiológico real. Tentar regular as próprias emoções para estar disponível para o filho depois de um dia estressante, sem ter tido esse modelo na infância, É muito difícil. é como pedir para um destro aprender a escrever com a mão esquerda fluentemente. É possível, mas exige uma prática e uma concentração enormes. Um gasto de energia mental. Constante. Por isso essa é uma geração marcada por um certo cansaço, sabe? E por muita culpa também, né? Culpa por não serem o pai provedor perfeito do passado e, ao mesmo tempo, culpa por não serem o pai super presente que um novo ideal exigia. Viviam nessa ambivalência. Exato. É o que o texto chama de a queda progressiva da armadura. Eles começaram a perceber que a invulnerabilidade do pai deles gerava solidão, que o silêncio quebrava os laços. Eles tentaram se humanizar. Essa tentativa de humanização é o grande legado deles. Eles podem não ter sido pais perfeitos, aliás, ninguém é. Ninguém é. Mas eles foram a geração que conscientemente decidiu
interromper a herança do silêncio. Eles olharam para o modelo que receberam e disseram: isso aqui eu não quero passar adiante. Mesmo que de forma atrapalhada, imperfeita. Sim, mas eles mudaram o curso da história psíquica de suas famílias. E essa mudança de curso nos joga direto nos dias de hoje, né? Na confusão em que a gente vive. A terceira face analisada é a do pai jovem em crise, a geração que está na casa dos 30 anos. A nossa geração. Exato. Se o problema do passado era o excesso de rigidez, qual é o problema agora? Olha, o problema agora é o excesso de tudo e a falta de um mapa. O contexto ambiental em que esses jovens pais estão inseridos é radicalmente diferente. Hiperestimulação. Total. Hiperestimulação digital 24 horas por dia, uma instabilidade econômica que não permite planejar o futuro, uma sobrecarga de informações e, principalmente, discursos muito confusos sobre o que significa ser homem. E contraditórios, né? Muito. Uma hora se diz que ele precisa ser sensível, na outra que ele precisa ser forte. Uma hora ele tem que ser o provedor, na outra ele tem que dividir tudo. E no meio desse bombardeio, como se define um rumo? Do ponto de vista simbólico, o que as fontes apontam é algo bem sério. Se o avô representava um excesso de lei, uma figura quase tirânica, o pai de hoje corre o risco de sofrer de um esvaziamento de referências. Não há mais um modelo claro a seguir. E aqui o texto faz uma distinção que eu acho crucial. Qual? A diferença entre ausência simbólica e desinteresse. Certo. O que seria exatamente essa ausência simbólica? Porque, de fato, muitos pais hoje são extremamente afetuosos e interessados na vida dos filhos. Exato. Não é falta de amor. A ausência simbólica é uma fragilização da função de agir, decidir e sustentar limites. Ah, entendi. É a dificuldade de ocupar um lugar de autoridade, no bom sentido da palavra, autoridade como aquele que dá um contorno, que oferece segurança. E como isso se manifesta na prática? A gente vê na dificuldade de bancar uma decisão, de dizer um não firme, de assumir compromissos de longo prazo. É uma geração que, por medo de repetir o autoritarismo do passado, muitas vezes cai no extremo oposto. E isso faz todo sentido do ponto de vista cerebral. A tomada de decisão, o planejamento, sustentar limites são funções executivas, super complexas, que ficam no nosso córtex pré-frontal. Certo. Para elas funcionarem bem, elas precisam de duas coisas: um ambiente minimamente previsível e referências internas claras. E hoje não temos nenhum nem outro. Exatamente. Quando o ambiente externo é caótico e as referências sobre o que é certo fazer são fluidas, essa parte do cérebro fica simplesmente sobrecarregada. A pessoa fica paralisada. E quando esse homem se torna pai, essa paralisia se manifesta numa oscilação. Ou ele vai para uma permissividade excessiva, com medo terrível de frustrar o filho, de traumatizar. E acaba não colocando limite nenhum. Isso. Ou, diante da dificuldade de exercer essa função, ele se retrai, deixa tudo para a mãe resolver, abdicando do seu papel. E o resultado para a criança não é liberdade, é desorganização, é angústia. Pois é. A criança precisa de um não tanto quanto precisa de um sim para se sentir segura no mundo. E é muito importante frisar, não se trata de patologizar essa geração. Essa crise não é uma falha de caráter. É uma resposta quase que esperada a um contexto social e cultural extremamente complexo. Sim. Eles estão tentando construir um novo modelo de paternidade, do zero, sem manual de instruções e no meio de um furacão. Exatamente. E claro, como em todas as outras gerações, existem as exceções. Existem jovens que, apesar de todo esse caos, conseguem construir para si referências sólidas e exercer uma paternidade firme e afetuosa. Sempre existem. Mas como um fenômeno coletivo, essa crise de identidade e de função é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Olhando para essa trajetória toda, dessas 3 gerações, o que fica como grande lição? Qual é a síntese que a gente pode fazer? Para mim, a primeira coisa é que não dá para julgar. Cada geração respondeu aos problemas do seu tempo, com os recursos que tinha. O pai mudo respondeu a um mundo que pedia sobrevivência. O pai em transição tentou costurar os retalhos do passado com as novas demandas. E o pai em crise de hoje está lidando com a vertigem de não ter um modelo pronto. É.
A função de pai, e isso fica muito claro, não é um instinto, não é algo que nasce com a gente. É uma construção social, psíquica, histórica. E eu complementaria dizendo que, dentro de cada uma dessas tendências históricas, a escolha individual ainda importa, e muito. A neuroplasticidade nos mostra isso o tempo todo. O cérebro não é um destino. De jeito nenhum. As experiências que a gente busca, as relações que cultivamos, a terapia que se faz, a decisão consciente de querer ser diferente, tudo isso pode modular, e muito, a herança que recebemos. Sim. É possível, mesmo hoje em meio à crise, fazer escolhas que construam uma presença sólida e estruturante. Perfeito. A análise de todo esse material nos mostra que a figura do pai está aí, em plena transformação, suspensa entre o silêncio de um passado que ainda ecoa e a confusão barulhenta do presente. Uma boa imagem. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. A tarefa que se coloca para os pais hoje não parece ser um retorno à rigidez do passado, que já se mostrou insustentável. E nem uma completa abdicação de sua função, que gera desorganização. Exato. Isso levanta uma questão importante, talvez a questão central. Qual seria? Como construir uma presença paterna que consiga articular, de uma maneira nova, três coisas que parecem opostas, mas que são essenciais: o limite, a responsabilidade e o afeto. Uau! Como ser firme sem ser autoritário, como ser afetuoso sem ser permissivo e como sustentar isso de uma forma que garanta a continuidade dos laços para as próximas gerações. A resposta, provavelmente, ainda está sendo construída.